Agora você está ao vivo. E agora é esse aqui? Isso, já pode entrar. Aqui? Aqui, ó. Ó, já tá entrando gente, hein? Tá só colocando o nome. Isso, eu tô colocando o nome, gente. Eita aí. Já tá colocando aqui. Você abriu o quê? Eu acho. É aqui que vai sair as perguntas aqui, né? Aqui, tá angular, não é isso? É isso aí. Aí, já tá aparecendo. Aê! Aê! Entrou? Entrou, Mas fechou. peraí, mas não tem que estar aqui? Tá aqui embaixo. Aí. Maravilha. Maravilha. Camila entrou. Camila, todo mundo lá. Podemos começar? Aqui é os bolachas aqui. Chegam todos eles Peraí, mas bolachas. aquilo ali não é o que É eu o tô retorno. vendo? É o retorno. Ah, agora tá legal. Tem um Tá com delay, tem um delay. Tá com delay, tá com Tá com delay. Tá certo. Fala, concurseiro, concurseira! Estamos aqui hoje, ó, aquela live prometida, a última live da semana de carreiras policiais, como eu prometi para vocês, está aqui hoje, começando, eu e o professor Marcelo A Augusto. última live é na segunda-feira? A última live, você vê, a última live da semana das carreiras policiais aqui no Projeto Gênesis. Eu e o professor Marcelo Alonso, hoje, conforme prometido, nós vamos dar aquelas super dicas de história e geografia regional e aquelas super dicas também daquilo que você não pode e aquilo que você pode fazer nas provas. E a pergunta é a seguinte: se a prova fosse amanhã, qual questão iria cair de história e de geografia regional? E eu já vou jogar essa bomba aqui na mão do Marcelo. Marcelo, é com você, meu amigo. Vai. Não. E aí, moçada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Espero que esteja todo mundo bem. Estou aqui com meu querido amigo Jereba, para quem não sabe, professor de Gênesis, né? Apelido é apelido, né, Gênesis? Cara, essa pouca gente sabe, né? Pouca gente sabe. E aí a gente combinou de fazer a live, né, pessoal? E vamos falar dos assuntos sim, tá? Mas como a gente quer, assim, sabe, preparar bem vocês, e a gente vai falar de muita coisa, bem descontraído mesmo, eu só gostaria de lembrar a todos vocês, moçada, que para nós, é um motivo, assim, de muita satisfação poder abordar a história e geografia de Mato Grosso com vocês, porque eu acredito que é uma coisa que pode fazer diferença, Gênesis. Vai fazer diferença. Principalmente para quem é daqui. Porque eu falo isso para todo mundo, cara, ó, tomara que tenha gente de fora nos assistindo, você que está vindo para cá, eventualmente para fazer esse concurso, beleza, que maravilha, tomara que você tenha sucesso e tal, mas inegavelmente, presta bem atenção, se você é de um outro estado, de um outro local, você até pode ter, e eu claro que eu acredito que existem colegas nossos, professores competentes, ministrando as aulas para vocês, mas o cara não é daqui, você entendeu? Né, Gênesis? É a mesma coisa. Eu vou resumir. Nós é foda. É complicado, cara, porque eu já gravei aula, por exemplo, para concurso de geografia de Pernambuco, mas eu não sou pernambucano, cara. Eu posso até estudar para dar aula, a gente faz isso. Exato. Você entendeu? Mas é diferente quando eu falo do meu estado, né? E eu acho que serão o que? Umas de 6 a 8. 8 questões. 8 questões, provavelmente. E aí é o que pode fazer a diferença, moçada. É o que pode fazer a diferença, porque veja bem, direito constitucional é a mesma coisa no Brasil inteiro. Direito penal é a mesma coisa no Brasil inteiro. É o básico. É o básico, você vai ter excelentes professores em todo o Brasil. Mas quando a coisa é regional, aí é a nossa praia. Aí é a nossa praia. E mais, né, Marcelo? A gente não pode esquecer da banca que vai fazer a prova. Que é a da UFMT. Já foi decidido, está lá no dispensa de licitação, né, do edital, né? Então a banca é da UFMT. Você entendeu? Então, como é o nome do instituto da UFMT? Acho que é o Unicelva. Unicelva, uma coisa assim. É
e selva. E assim, pessoal, a UFMT é a casa da história da geografia do Mato Grosso. Com certeza. Então é certo que as questões que aparecerem de história e geografia vão ser questões difíceis. E aí eu volto a repetir aquele mantra que eu falo na orelha de vocês: rezem para a prova ser difícil. Quanto mais difícil a prova, melhor para você que está estudando. Com certeza. Tá? Então assim, a prova vai vir ferrada? Vai. Só que aí entra quem? Eu e Marcelo. No projeto Gênesis, isso vai ser desvendado. A sua obrigação é gabaritar a história e geografia regional. E nós vamos te ajudar Na a fazer parte de isso. geografia, inclusive, cara, você pega nomes como a professora Gislaine Moreno, professora Tereza Cristina Souza Iga, certo? Cara, eu saí há muito tempo da UFMT, né? Já tem mais de 20 anos, está fazendo 20 anos, na geografia, né? Antes eu tinha feito engenharia elétrica e administração de empresas. Então aí você conhece os professores lá e a galera que entrou também, né? Então essas questões, elas são um pouco mais específicas, entendeu? E aí também tem mais uma coisa que eu vou pedir para vocês, nós vamos pedir para vocês não esquecerem, pessoal. É muito importante, ajuda demais na resolução. Quer que botar? Voltou. Pode continuar? Então vamos lá. Olha aí, vê se tá bom. Pronto, agora o bichinho voltou. Mas voltou ao contrário. Ah, não, tá certo. Aí, Pronto, voltou. rapaz, aí. Voltamos. Voltamos. Isso. Voltamos. Então, como eu estava falando, cara, ajuda pra caramba. Tem que ter muito cuidado com a língua portuguesa. Não sei como é que é na parte de história também, para interpretação, né? Então, a questão da língua portuguesa, pessoal, é de extrema importância para o entendimento daquilo que a questão quer. Então, tem gente que lê o enunciado e não sabe exatamente o que o enunciado está pedindo. Isso é um pepino danado. Então, tem que tomar muito cuidado nessa hora, justamente para não fazer aquela cagada do tipo, putz, errei uma coisa besta, né? E isso acontece demais, tá? Acontece demais, tá? O Marcelo estava falando da questão dos biomas e tudo mais. Na história... É uma coisa que eu acho que é uma possibilidade. É uma possibilidade. Boa. Na história do Mato Grosso, existem, assim, na minha opinião, 4 situações que eu vou explicar para vocês hoje. A primeira são alguns termos técnicos que muitas vezes aparecem na prova e deixam aí os alunos em dúvida. Eles não entendem aquilo que está sendo pedido, tá? Então, por exemplo, quando eles chegam e falam o seguinte: na primeira metade do século XVIII, e a pessoa fala, puxa vida, eu nem sei direito o que é século XVIII, entendeu? Porque tem gente que pensa assim, século XVIII é 1800, 1800 e não é muito comum, e não é. Século XVIII é 1700 e alguma coisa. O século XVIII começa em 1701 e termina em 1800, e isso é século XVIII. E quando ele fala lá, primeira metade do século XVIII, ele está falando ali, não é bem do início, é aquilo que está entre o início e a metade do século XVIII. Então, primeira metade é por volta de 1725, primeira metade do século XVIII. Primeira metade do século XVIII é por volta de 1725. Então, quando ele fala primeira metade, é aquilo que está entre o início e a metade do século. Quando ele fala meados, é a metade, é aquilo que está entre a metade do século, tá? E quando ele fala segunda metade, é aquilo que está entre o meio e o final do século. Ó, como nós estamos fazendo um bate-bola, posso falar? Opa, claro. Então, peraí, o Gênesis está na primeira aqui. Pessoal, não esquece isso não. Olha eu entrando na praia da história. Não, manda ver. É assim, o cara falou século XVIII, subtrai 1. Pronto, só isso. 18 menos 1. Dá 17, então é 1700 e pouco. Século XIX, menos 1, então é 1800 e pouco. Porque 18 mais 1, 19, pronto, beleza. Você sempre subtrai 1 para não errar a data. Exato. Que também é muito importante. Exato. Manda bala. Então isso é um detalhe que a UFMT muitas vezes pede muito, tá? É muito comum eles pedirem isso. Por quê? Para eles não pedirem uma data específica, eles colocam esse período. Início, porque funciona assim, você pega um século e você tem início, primeira metade, metade, segunda metade e final, tá? Então é início, primeira metade, segunda metade e final. Agora, quando eu falo da metade, eu tenho que tomar cuidado. Meados é mais ou menos a metade, metade é a metade,
Aí eu já vou emendar numa questão que eu acho que vai cair. Então eu já estou esfregando aqui minha bola de cristal aqui para vocês. Olha só. O que eu acredito? Vamos lá. A história do Mato Grosso tem 3 períodos históricos, assim quando a gente fala em história do Brasil: colonial, imperial e republicano. Vamos imaginar que caia aí uma questão sobre cada um desses períodos. Vamos imaginar mais ou menos isso. No período colonial, hoje, a minha aposta é Tratado de Madrid. No período colonial, hoje, a minha aposta é Tratado de Madrid. Por quê? Porque o Tratado de Madrid, ele é de extrema importância para a geografia e para a história. Por quê, gente? Porque ele vai anular o tratado anterior, que era o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo ao meio, 1494, onde o Brasil era 30% do que era hoje, tá? E ele estende as fronteiras oeste para quase a mesma coisa que o Brasil é hoje. Tá? Então o Mato Grosso, que em sua integralidade, o antigo Mato Grosso, né? Antigo Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tudo isso é antigo Mato Grosso. O antigo Mato Grosso, que estava totalmente fora do território português, com o Tratado de Madrid ele passa a ficar incluído no território português, certo? E quando esse tratado é assinado? Em 1750. Metade do século XVIII. Então imagine que cai uma questão assim, né? Na metade do século XVIII foi assinado um importante tratado, né? Então, a minha aposta é isso. O que é o Tratado de Madrid? Então, só para fechar. O Tratado de Madrid é o tratado de limites que reconhece o território que era espanhol. Tá ok, né? Tá, acho que agora... Voltamos. Olha aí, cara, olha aqui. Olha aí. Voltou? Gente, essa é a famosa Claro. Entendeu? A famosa Claro. A Claro tá um breu. Essa é a verdade. Agora você chutou o pau da barraca. Ué. Não, e o pior é o seguinte: e se for vivo, de repente a gente põe vivo e o vivo tá morto. Tá? Então, ó, não sei onde parou, mas presta atenção aqui na parada, gente. Estão só colocando aqui. O Tratado de Madrid, então, ele restabelece as fronteiras ali no oeste. Então, ele traz novas fronteiras. E começa a ser instalado em toda a fronteira oeste de Mato Grosso cidades fortes, hospitais e tudo mais. Então, como eu disse, a primeira capital do Mato Grosso foi, né, fundada bem distante de Cuiabá e até mesmo dos grandes centros, justamente por isso. Já era um medo que os portugueses possuíam que os espanhóis fizessem a mesma coisa que eles, ou seja, grilar, né? É meio uma grilagem. Ultipocidentes, Mas aí é que tá. E não foi só Vila Bela, né? Nós vamos ter aí o Forte Príncipe da Beira, vários outros, o Forte Coimbra, são vários outros fortes instalados nessa região de fronteira já para garantir a posse do território. Então olha só, fiquem espertos com o Tratado de Madrid e todos os efeitos colaterais do Tratado de Madrid. Eu já vi cair uma questão da Unemate cobrando o Tratado de Madrid, que a única coisa que você tinha que saber era o século, porque ele queria a alternativa incorreta e ele afirmava que o Tratado de Madrid foi um tratado assinado no século XIX. Só isso. Olha só que coisa fácil. Só que não esperem isso do FMT, tá? Não esperem isso do FMT, né, Marcelo? Não. Aí vai ser uma coisa mais específica. Quer ver uma outra coisa? Só uma outra. Que reforça essa ideia da vantagem, né? Da galera daqui, que é o que a gente quer proporcionar. Moçada, na última prova da PJC para delegado substituto, caiu uma questão que para nós aqui, cara, ela é absurdamente fácil, mas de repente para quem vem de fora, você tem alguma dificuldade para resolver. Pessoal, para efeito de planejamento de políticas públicas, certo? O Mato Grosso é dividido em mesorregiões e micro-regiões, certo? Então você tem algumas mesorregiões, você tem o norte, nordeste, sudoeste, centro-sul, sudeste, beleza, certo? É importante, olha, veja bem, Mato Grosso tem 141 municípios, você não vai ter que decorar o nome de tudo, claro que não, isso é absurdo, entendeu?
Inclusive tem uma questão que está no STF, de repente pode até ser cobrada em termos assim de algo mais atual, que o STF está decidindo, ou estava em outubro, não sei se já bateu o martelo, que era a criação de um município que está sob júdice há mais de 20 anos. Mais ou menos isso, que é Boa Esperança do Norte. Porque Novo Biratã e Sorriso entraram contra a criação desse novo município. Certo? Aí Mato Grosso passaria para 142. Mas uma coisa que eu acho importante para você, meu querido concursando, minha querida concursanda, é que você tenha alguma noção, pelo menos, de onde estão as principais cidades polos de Mato Grosso. Por exemplo, você tem que saber que Barra do Garças é Vale do Araguaia, é leste do estado. Que Pontes e Lacerda, Cáceres, já é região oeste. Tangará da Serra é médio norte. Rondonópolis é sul-sudeste, você entendeu? Essa noção você tem que ter. Não decorar tudo, claro que não, mas ajuda. Porque, por exemplo, muitas vezes ele coloca numa prova e uma referência a uma determinada região de Mato Grosso, Vale do Araguaia, certo? Ou Baixo Araguaia. É a mesma coisa? Não! Vale do Araguaia é uma área que pega, por exemplo, principalmente Barra do Garças, Canarana, Água Boa, você entendeu? O Baixo Araguaia é lá para cima. É São Félix do Araguaia, Luciara, Vila Rica, Santa Terezinha, você entendeu? O cara fala Vale do Guaporé. Você tem que saber onde que é, pô. Vale do Guaporé é a região de Pontes Lacerda. Vale do Arinos é a região de Juara. Então, esses nomes aí, pelo menos com as principais cidades, as maiores, certo? Eu acho que é uma coisa importante, a galera está com isso na ponta da língua. Tem que ter pelo menos noção, né, Marcelo? Tem que ter noção. Porque assim, vamos assim dizer, a chave de ouro que vocês possuem, a grande vantagem que vocês possuem é de vocês viverem aqui no estado, vocês conhecem alguma coisa Já do estado, andaram por aí. já andaram por aí, entendeu? É ter o privilégio de ter professores como o Marcelo Alonso, né? E o Marcelo Alonso vai falar aqui como eu agora. Com certeza. Voltou, Marcelo. Voltou? Voltou. Tá, beleza. Então o Gênesis vai dar volta aqui, deixa eu só terminar para vocês. É assim. A questão, olha só como é que era. Era falar da mesorregião norte do estado, essa era Quais eram os municípios que estavam lá? E eram 5, A, B, C, D, E. Beleza. Tranquilo, vira aí. Vamos lá. Acho que o esquema é bem esse aqui, ó. Que aí a gente tem mais controle do que está acontecendo. Pronto, Gênesis virou para cá. Vamos ver. Virou para cá. Vai. Então, como eu estava falando para você, a questão era mesorregião norte, né? Você marcaria uma alternativa que tivesse a palavra Chapada dos Guimarães, cidade? Cara, Chapada é bem aqui. Como é que você vai marcar meso? Não vai. Você marcaria uma alternativa que tem Poconé? Não, Poconé é boca do Pantanal. Você marcaria uma alternativa que tinha Rondonópolis? Você sabe que não, você é Rondonópolis, você está indo para Campo Grande. Você entendeu? A alternativa correta era Nova Mutum, Sorriso e Alta Floresta. Você entendeu? Agora, quem é daqui, eu acho que tem obrigação de saber que essas cidades você encontra quando você vai para a direção norte do estado, que é BR-163, pô. Você entendeu? Beleza? Então, essa noção, como a gente estava falando, eu acho que tem que ter. E foi uma questão que caiu numa prova de PJC, pô, para delegado substituto. Essa prova foi em 2017, beleza? Pessoal, outra coisa também importante aqui é o seguinte, olha só, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado, porque assim, normalmente nessas provas eles chegam e falam assim, alternativa incorreta. Isso parece ser bobo, mas a gente tem que tomar cuidado porque a nossa mente, ela está preparada e ela está condicionada a procurar as alternativas corretas. Quando você começa a fazer a questão e você está tenso porque tem outras várias questões para ser feitas, quando você começa a fazer a questão, a sua mente é o seguinte, eu tenho que ir atrás da alternativa correta. Tá, aí você viu que ele quer incorreta. Tá, só que quando você já está na B, na C, ou quando você deixou a questão e voltou de novo, você esqueceu.
Você esqueceu. Então apareceu incorreta, que ele quer a incorreta, escreve grande do lado, incorreta. Porque muitas vezes eu vi o seguinte: puxa vida, professor, eu bem vi que a questão estava muito fácil. Porque parecia que estava tudo, né, certo. É lógico. Se são 5 alternativas, ele quer uma incorreta, tem 4 corretas. Então isso é simples, só que não. Porque no dia da prova existem muitas coisas, existem muitos fatores de tensão, tá? Agora olha só para a dica de história que eu vou dar para você. Eu falei então de 3 períodos, né? Colonial, imperial e republicano. Qual que é a minha dica do imperial? Veja bem. No período imperial tem 2 assuntos que costumam cair muito em prova: Guerra do Paraguai e Rusga. Só que veja bem, é o FMT. Então, sinceramente, eu não acho que vai cair uma questão sobre Guerra do Paraguai. Sinceramente, eu também não acho que vai cair uma questão sobre Rusga. Mas eu acho que eles vão fazer um recorte disso, ou da Rusga, ou da Guerra do Paraguai, e colocar uma questão, só para te ferrar. Só que você não vai se ferrar. Por que você não vai se ferrar? Porque você vai fazer parte do projeto Gênesis. E só para parar aqui, ó, Marcelão, tem muita gente ali conversando comigo, perguntando o seguinte: professor, eu não entendi direito o que é o projeto Gênesis. Olha só, o projeto Gênesis é aulas de História e Geografia Regional, com material didático, resolução de exercícios, tá? Nós vamos ter lives exclusivas, nós vamos ter aí as resoluções de exercícios, isso é um ponto muito importante, bastante exercício nós vamos resolver. Nós vamos ter mentoria. Lá na mentoria, que vai ser no Telegram, já tem, ó, professor de Direito Constitucional, professor de Direito Penal, tem professor de Língua Portuguesa, professor de Direito Administrativo, professor de História e Geografia. E vai entrar mais, tá? Vai entrar mais. Ou seja, o que nós vamos ter? O edital saiu, do dia que o edital saiu até a véspera da sua prova, é como se fosse um aulão de véspera todo dia. Todo dia entrando dica. Isso é a mentoria, tá? E as aulas online de História e Geografia que vão ficar disponíveis para você. Assim que o edital sair, a gente analisa. Se tiver alguma coisa ali, nós atualizamos e colocamos lá do jeitinho que vai estar no edital. Mas olha só, qual é então a minha aposta sobre o que eles vão tirar de Rusga ou Guerra do Paraguai como recorte? E vão pedir uma questão fudida. Olha só, na Guerra do Paraguai, na verdade, durante a Guerra do Paraguai, aqui no Mato Grosso nós tivemos um fato, tá? Que o Marcelo vai se lembrar, não porque ele viveu essa época, mas porque eu tenho certeza que ele já estudou sobre isso, ou já ouviu falar, que foi uma peste de varíola. Certo? Por isso que tinha um cemitério aqui em Cuiabá, que era o cemitério do Caicai. Exatamente. No bairro, Caicai. Que era um caindo atrás do outro. Exatamente. Você enterrava um, já vinha outro. Certo? Ficou o nome. Exatamente. Então veja bem, o que aconteceu em Cuiabá nesse período? Então ali por volta de 1837, durante a Guerra do Paraguai, nós tivemos ali a peste de varíola. Não se sabe exatamente de onde veio, mas só sabe que chegou. Posso falar? Pode. Qual foi a data que você falou? 1836, desculpa. Tá vendo? 1867. Aí, agora beleza. Não, eu vou pegar no pé dele, Olha a data aí. Eu tô com Alzheimer já. Não, tranquilo. Desculpa, eu falei 37, tá errado. É 1867. Aí. Porque a Guerra do Paraguai, a gente começou em 64, tá? No finalzinho de 64, apesar que tem prova, coloca 65, mas é pra gente não errar a data, certo? Porque assim, tipo, a Guerra do Paraguai começou em que ano e terminou em que ano? Então veja bem, se eu analiso de 65 a 70, eu vou falar que teve 5 anos. Se eu coloco 64, vão dizer que foi 6, e está errado, porque foi bem no finalzinho de 64. Então veja só, em 67, meio que no meio da guerra, nós vamos ter aqui em Cuiabá a peste de varíola. Assim, a gente não sabe exatamente de onde ela veio. Se acredita que algum combatente da guerra trouxe a doença da guerra para cá, o que é mais provável. Tá, mas e aí? O que eu tenho que saber sobre isso? Basicamente, tá? Porque nós vamos ter uma aula sobre isso e inclusive eu vou trazer uma convidada especial para falar para vocês sobre a peste da varíola. Chuta quem eu vou trazer aqui, Marcelo. Varíola. Para falar de varíola. Varíola, uma professora, vírus, sua colega de história. de história? De história. Elsie.
Elci Cavalcante. Professora Elci. Eu já combinei com a professora Elci, que sim, a tese de mestrado dela foi sobre isso. E ela vai vir aqui em janeiro, vai vir aqui para falar com a gente sobre a peste da varíola, que é a minha grande aposta de uma questão para o UFMT, tá? Então, essa peste de varíola, aí vem a grande dúvida: quantos cuiabanos morreram, né? Existem números dizendo que foi metade, outros quase a metade, outros falam 7 mil, 9 mil pessoas. Gente, o importa é o seguinte: morreu gente pra cacete, tá? Morreu gente pra cacete. O cemitério do Caicai, igual o Marcelo está dizendo, o cemitério do Caicai, ele está justamente relacionado a isso. Por que chama cemitério do Caicai? Porque era um atrás do outro caindo e morrendo, certo? Mas os grandes detalhes sobre esse assunto é só para você que vai fazer parte do projeto Gênesis. Deixa eu reforçar uma coisa aqui também, que o Gênesis estava falando agora, que é o seguinte: ele já falou, mas eu vou reforçar com outras coisinhas. Eu sei que tem algumas pessoas que de repente viram quando faz cursinho, curso preparatório para concurso, a turma gosta de falar, e aí eu entendo, fala na boa: professor de cursinho é bom porque ensina macete. Porque ensina macete. Meu querido, presta bem atenção. Eu dou aula, quem ensina macete é a vida, entendeu? Você aprende com ela, vai por mim, não é difícil. Presta bem atenção. Todo mundo escutou aquilo que o Gênesis falou agora há pouco, né? Toma muito cuidado, porque às vezes o cara está pedindo uma alternativa incorreta, tal. Não se esqueça também que tem aquelas coisas, eu juro para você, não é pegadinha. Eu não acredito que seja isso. Mas é você ter atenção. É o cara de repente colocar sobre a história de Mato Grosso, sei lá o que, pode-se afirmar, vírgula, exceto. Ele não vai botar explicitamente a incorreta, mas ele vai botar lá, pode-se afirmar, exceto, ele quer errada. Ele quer errada. Você entendeu? Ou então, numa questão que também caiu na prova da PJC, aquela que eu falei de delegado, mapa do Brasil e aquele negócio dos biomas numerados lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? 7 biomas numerados. Aí ele pegou o 1, o 3 e o 5 e botou lá os biomas, que eram os de Mato Grosso. 1, 3 e 5 são, vírgula, respectivamente. Muito cuidado, meu querido, porque se ele botou isso, significa que o primeiro nome tem que ser o número 1, o segundo nome é o 3, o terceiro nome é o 5. Tem que ser pela ordem, na sequência. E aí, então tem que estar atento, você entendeu? Para essas coisas pequenininhas. Você quer ver uma outra coisa também que é muito comum? Meu querido, ninguém precisa. Quando você pega uma alternativa, uma sentença, uma afirmação que tem as palavras exclusivamente, unicamente, totalmente, somente, apenas, é claro que você fica desconfiado. Você já imaginou uma alternativa assim? O bioma cerrado é um bioma extremamente importante, o segundo maior da América do Sul, e é encontrado unicamente na região centro-oeste. Já fica com a pulga atrás da orelha. Mas como assim unicamente no centro-oeste? Cerrado tem na Bahia, cerrado tem em Tocantins, pô. Cerrado tem em Minas Gerais, caramba. Então você vai encontrar em outras regiões. E aí, de novo, é língua portuguesa. Então, muito cuidado com essas questõezinhas, que nem o que o Gênesis falou aquela hora da incorreta. Você pode ter outras coisas também, que você tem que ter cuidado na leitura e na interpretação, pô. Deixa eu só... Alguma pergunta aí? A gente tem um pessoal aqui, uma aluna disse que ela está viajando, está em Coimbra assistindo aqui a nossa... Maravilha! Priscila mandou um abraço pra gente, está em Coimbra assistindo a nossa aula. Maravilha! Ela falou, lá é quase meia-noite já. Um abraço aí também para o Adilson, também que está assistindo a gente, foi nosso aluno. Um abraço pro pessoal da KM Concursos, que também está aqui. Um abraço para eles. A turma lá do Kleiber, um abraço aí pro Kleiber, o pessoal da KM Concursos. Nós estamos lá na KM, curso preparatório top de linha, tá? Então a sessão beijoca já foi, tá bom por aqui, tá? Pessoal, olha só. Só dar um toque aqui, olha só.
Esse negócio de somente, totalmente, exclusivamente, unicamente, eu costumo dizer para os alunos o seguinte: apareceu alternativa com essa palavra, a chance dela estar correta é mínima. Muito pequeno. Um abraço para a Juína, estou pedindo aí um abraço para a Juína. Aí, ó, Juína, todo mundo sabe, quem já teve aula conosco, projeto de colonização estatal da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Certo? Aqui o que predomina é colonização particular, mas Juína é colonização estatal. Você consegue ler aqui, Marcelo? Não consigo. Inclusive, eu acho que o primeiro prefeito lá foi o engenheiro Wilton Campos. Eu vou deixar você ler aqui, ó. Quem tá aqui, ó? Tavares, pô! E aí, Tavi? Beleza, meu querido? Grande Tavares! Tavares! Esse é o Tavares. Então, olha só, pessoal. Apareceu somente, totalmente, exclusivamente. A chance dela estar correta é mínima. É muito, muito pequena. Eu costumo dizer o seguinte: em história, tá, do Mato Grosso, isso só acontece quando a gente fala de bandeirante. Porque para ser uma expedição bandeirante tem que partir de São Paulo, ser formada por paulista. Monções utilizam exclusivamente os rios, que eram as monções de abastecimento, tá? Então você já não sabe o que é isso, você está ouvindo eu falar e você não está entendendo. Pô, tá faltando você assistir a aula nossa. Tá faltando você fazer a sua matrícula no Projeto Gênesis. Aí tem mais uma dica também. Agora é dica, tá? Agora presta atenção. Cara, eu acredito que a UFMT ela vai puxar algum assunto de geografia, mas ligado a questões assim mais atuais, entendeu? Beleza? E tem uma coisa que e não é que eu vou falar assim que é aquele lado, porque eu não acredito que o governo do estado vai fazer isso. Você entendeu? Que ele vai fazer proselitismo na prova. Eu acredito que não. Não vai. Mas eu acho que não tem nada demais. Por exemplo, uma coisa que o governo estava batalhando muito, a questão de estadualizar a ferrovia para sair daqui de Cuiabá até Nova Mutum, Lucas do Rio Verde. Ah, isso é legal, hein? Certo? Houve uma briga muito grande, você sabe muito bem que geralmente essas questões de infraestrutura mais pesadas é o governo federal que toca. Mas como o trecho da ferrovia está dentro do estado de Mato Grosso, ela pode ser estadual. Aí o governo do estado tem autonomia para tocar. Ele pode fazer isso. Certo? Beleza? Então, inclusive teve toda uma polêmica em cima do nome, que ela foi batizada de Olacir de Moraes, que foi o cara que arrematou lá no governo Sarney a concessão da Ferronorte, que é essa ferrovia que hoje está aí em Rondonópolis. Ele era o proprietário do grupo Itamaraty, certo? Ele vendeu, acho que é só a usina Itamaraty que ainda é do grupo dele, certo? Ele é proprietário da Constran, do Banco Itamaraty, um monte de coisa, a Fazenda Itamaraty Norte, rico pra caramba, certo? E aí a turma aprovou uma lei estadual mudando o nome da ferrovia para o senador Vicente Emílio Vuolo, que foi o cara que batalhou a vida inteira, aprovou o projeto quando era deputado federal, se eu não me engano ainda, lá em 1976, para essa ferrovia estar aqui no Mato Grosso. Então, exato, também acho, pai do Vicentinho, certo, amigo nosso, Chico. Então, é uma coisa que a gente tem que estar ligado nessas obras de infraestrutura, nesses projetos, é uma coisa que pode ser abordada. As modalidades de transporte, né? Hidrovias, ferrovias, rodovias, principalmente devido a essa vocação agrícola, agropecuária do estado, e boa parte da produção é voltada para o mercado externo, né? Historicamente, quem lutou pela ferrovia para chegar até Cuiabá foi o senador Vicente Vuolo, né? Então, nada mais que justo. A gente não está desmerecendo o Olacir de Moraes. Claro que não. Mas quem lutou pela ferrovia foi o Vicente Vuolo. Eu lembro que quando eu cheguei no Mato Grosso em 1989, eu cheguei um dia antes da inauguração do Shopping Goiabeiras. Entendeu? Foi em abril de 89, se eu não me engano. Eu lembro dele lá na televisão, brigando, lutando, e todo mundo ria da cara dele. Então, assim, isso se tornou realidade graças ao cara. Então, o senador Vicente Vuolo, nada mais do que justo do nome dele estar na ferrovia. Mas, já que estamos falando de ferrovia, eu vou só aproveitar aqui e dizer o seguinte: ferrovia, vocês já pensaram se de repente eles fizerem uma puxada, pegando um pouco de geografia e misturando com história? Por exemplo, vai falar dos modais de transporte, e de repente ele fala da ferrovia, ele pode falar de hidrovia e pode falar também de rodovia. Se nós falarmos de hidrovia,
a gênese da história do Mato Grosso está ligado à hidrovia, à bacia platina. Então, o transporte de passageiros e carga inicialmente era feito apenas pelos rios, porque não existiam rodovias e muito menos ferrovias, né? A Itaici teve uma ferrovia minúscula, praticamente muito pequena, né? Justamente para atender a sua produção. Mas nós tivemos ferrovias no Mato Grosso? Sim, tivemos e temos. Nós tivemos a Madeira Mamoré, que hoje está lá em Rondônia. Não se esqueça daquilo que eu acabei de falar para vocês. O antigo Mato Grosso é Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então a Madeira Mamoré foi construída no Mato Grosso e hoje é Rondônia. Ah, mas ela existe, está operando? É claro que não. Teve até aquela série da Globo, esqueci o nome, Mad Maria, que falou justamente sobre isso. Porque a Madeira Mamoré, ela foi construída, gente, por um cara chamado Percival Farquhar. E isso foi assim, foi terrível a construção dessa obra, dessa ferrovia, foi terrível. O apelido dela é a Ferrovia do Diabo. A ferrovia do Inferno. Ferrovia do Inferno, do Diabo, é um negócio assim mesmo, tá? Então assim, hoje você só tem pedaços dela lá, entendeu? Então, mas nós tivemos, e ela ainda opera, se eu não me engano, Marcelo, a NOB, Ferrovia Noroeste do Brasil. Ela opera, né? Ela vai até Santa Cruz de la Sierra. Veja bem, a estrada de ferro noroeste do Brasil, ela saía do interior de São Paulo e ia até Corumbá. Acho que era Bauru. E dali, Bauru, até Corumbá, e dali vai até Santa Cruz de la Sierra. Ela foi construída para escoar. É claro também que deve interligar, certo? Estimular o povoamento, tal e coisa. Valorizou as terras por onde passava. Mas era tirar o minério de ferro lá do maciço do Urucum e levar para o interior de São Paulo. Então o grande objetivo dela era esse. Certo? E quando ela foi construída, estatal, certo? Estatal, lembrando que foi o doutor Juscelino Kubitschek de Oliveira que criou a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, certo? Ela era estatal e ia lá de Corumbá até o interior de São Paulo e era Mato Grosso. Aí depois, quando houve a separação, sim, em 77, aí sim fica para o Mato Grosso do Sul e hoje ela é privatizada. Aliás, todas são, né? Ferrovia estatal no Brasil, eu acho que não tem mais, não. Privatizou tudo, certo? Se eu não me engano, hoje, essa estrada de ferro, antigamente lá em São Paulo era FEPASA. Ferrovias Paulistas Sociedade Anônima. Aí depois virou Ferroban. Foi privatizada Ferrovias Bandeirantes. Isso. Certo? Eu não sei se está dentro do conjunto dessa turma aqui. Aqui em Mato Grosso, essa que está aqui, que vem lá de Santa Fé do Sul, passa por Chapadão do Sul, entra por Alto Taquari, vai para Alto Garças, aí desce para Itiquira, Rondonópolis. Quem administrava era a Ferronorte. Aí passou para América Latina Logística. Agora é Rumo Logística, que toma conta, certo? Privatizado. Né? O Wilton, o pessoal lá de Juína confirmou, é Wilton, né? Wilton Campos. Engenheiro, foi o primeiro prefeito lá de Juína, eu acho. Ele confirmou, isso mesmo. Ele era funcionário da Codemate, se não me engano. Isso, olha, o Augusto está elogiando a gente, está falando referências da História e Geografia, um abraço, Augusto, né? O professor Igor Jurubeba, você conhece esse cara? Igor Jurubeba. Ele trabalhou aqui um tempo aqui no Mato Grosso, um cara muito gente boa, um forte abraço para você. Um abraço para ele. A Isadora está perguntando, o curso vai ser gravado ou transmitido ao vivo? Isadora, o curso ele é gravado, mas nós vamos ter lives ao vivo. Sim, tá? Nós vamos fazer lives, começa aqui e tudo mais, mas o curso é gravado. Só que aí é que tá. Esse curso não foi gravado há um ano atrás, tá? Não. Está sendo gravado agora. E assim que sair o edital, todos os detalhes nós vamos gravar. Então ele vai ser extremamente atual, tá? Então não é um curso gravado há um ano atrás não, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Aqui é o Cleiton lá de Juína. Ele falou isso mesmo, Wilton Campos, tá? Isso aí, Wesley está falando assim, Marcelo Alonso, grande professor, o Wilton está dizendo. Bom, pessoal, olha só, mais uma agora aqui. Fala aí. República. República. A gente misturou aqui, ó. Quando eu falo de transporte, já falei de ferrovia. Sim, já vai falar, vamos falar. República, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito, da parte de República, que vai cair alguma coisa sobre a questão do coronelismo no Mato Grosso.
tá? No início da República. Eu acredito que vai se envolver um pouco da economia, alguma coisa envolvendo erva mate, cana-de-açúcar, as usinas, né? Com o coronelismo no Mato Grosso. Por quê? A grande característica do coronelismo, não só no Mato Grosso, mas como no Brasil inteiro, mas no Mato Grosso isso foi bastante contundente, é o seguinte: esses poderosos, esses ditos coronéis, porque na verdade eles não tinham patente, né? Eles eram chamados dessa forma, mas eles não tinham patente. Eles tinham muito poder, é lógico, poder econômico e poder político, alguns mais econômicos e acabavam tendo poder político consequentemente. Eles ora se uniam e ora eles brigavam por causa do poder. O maior exemplo que eu posso dar para vocês e até mesmo, desculpa falar, até mesmo poder armado também. Poder armado. Ó, vou dar 3 exemplos para vocês de 3 nomes, tá? 3 nomes. E esses nomes eles são muito comuns aqui. Um deles nem tanto, mas 2 sim, né? Antônio Paz de Barros, o Totó Paz, né? O Manuel e Joaquim Murtinho, esses já não são tão comuns porque essa família ela acabou ficando muito mais no Rio de Janeiro, tá? E por último, Generoso Ponce, parente da minha mulher, Correia da Costa, né? Aí, ó, parente da mulher do Marcelo. O Ponce é do lado. Então, muito bem, o que acontece? Esses 3 caras, no início do século passado, ou seja, no início do século XX, eles aprontaram uma que era o seguinte: eles escolhiam quem seria o próximo governador. Os 3, eles estavam unidos, escolheram um candidato a governador, num primeiro momento. Os 3, tá? Qual é o nome do governador? Projeto Gênesis, você vai descobrir. Muito bem, os 3 se uniram, tá? E colocaram o governador, tudo tranquilo, tudo bonitinho, tudo bem. Na próxima eleição, o Manuel Murtinho, ele quis, não é que ele quis ir embora, ele foi para o Rio de Janeiro ajudar o irmão dele, Joaquim Murtinho, que foi ministro da economia do presidente Campos Salles, né? E aí ele indicou um candidato, só que ele não deu aquela atenção ao candidato. E o Generoso Ponce, ele, analisando tudo isso, ele falou: eu vou colocar o meu candidato. A questão é, o candidato do Generoso Ponce vence, e não o candidato do Murtinho. O Murtinho não gosta da ideia. O Murtinho, que era mais chegado do Totó, se uniu ao Totó contra o Generoso Ponce, derrubaram o governador eleito e colocaram o governador que o Murtinho queria. E esse assumiu o poder. Só que ameaçaram o Generoso Ponce de morte. O Generoso Ponce foge para o Paraguai. Lá no Paraguai ele abre um jornal e caceteia o governo do Mato Grosso lá longe, porque se fosse aqui já tinham matado ele, né? Muito bem, termina esse mandato, vem as próximas eleições. O Manuel Murtinho e o Totó Paz amiguinhos. O Manuel Murtinho coloca o Totó Paz para ser governador. O Totó Paz, enquanto governador eleito, porque vocês sabem que as eleições eram feitas tudo daquele jeito, né? Cheio de promiscuidade política, fraude eleitoral e tudo mais. O Antônio Paz de Barros, o Totó Paz eleito, ele começa a perceber o seguinte: eu sou o cara mais temido do Mato Grosso, sou rico, sou poderoso, sou governador, eu não vou mais ficar obedecendo o Murtinho não, eu não vou mais atender às vontades do Murtinho. O Murtinho não gosta disso, se organiza, chama o Generoso Ponce de volta para Cuiabá, para o Mato Grosso, se unem e derrubam o governo do Totó Paz de Barros. O Totó Paz de Barros, ele pede ajuda para o governo federal, que era muito comum. As tropas estavam vindo para ajudar o governador, na época, né, existia a política dos governadores e tudo mais, mas antes dessas tropas chegarem, já conseguiram, né, estavam perseguindo o Totó Paz e mataram o Totó Paz de Barros lá na fábrica de pólvora, lá para o lado do Cochipó. Entendeu? Então as relações entre eles eram extremamente conflituosas, extremamente violentas, a ponto de, por mais que o Totó Paz fosse um cara extremamente poderoso, dono da maior usina do Mato Grosso, que era a usina Itaici, ele foi assassinado, o corpo dele ficou lá insepulto, ou seja, ele ficou lá apodrecendo para todo mundo ver. Olha, o coronel poderoso fodão tá aí, morto e apodrecendo, e ninguém vai enterrar ele para servir de exemplo. Se alguém for querer peitar a gente, Murtinho e o Ponce, é isso que vai dar. E depois de semanas só que deixaram enterrar o Totó Paz,
Tá? Então conflitos como esse era muito comum. A gente tem exemplos também como Morbeck e Carvalhinho, que eram amigos e se tornaram inimigos. Por quê? Porque o Carvalhinho ele não tinha tanta, vamos dizer assim, ele não tinha tanto palco político, né, quanto o Morbeck. E aí o governador da época, se eu não me engano, não, você vai fazer projeto Gênesis, você vai saber. O governador da época, se aproveitando, vamos dizer, desse sentimento que o Carvalhinho tinha para com o Morbeck, chama o Carvalhinho para ser chefe de polícia. Meu amigo, chefe de polícia do Mato Grosso naquela época, mandava mais que prefeito. Só uma pergunta, nessa época que você está falando, era governador ou interventor? Governador. Governador? Era governador ainda. Porque se fosse interventor, era o bisavô da minha mulher. Não, os interventores eles vão surgir um pouquinho mais à frente com o Getúlio Vargas, com o Getúlio Vargas e tudo mais. Então, pessoal, olha só, esse conflito do Morbeck e Carvalhinho também vai ser um exemplo muito claro disso, né? É violência nua e crua, tudo por causa de poder. Era muito mais poder do que dinheiro, tá? Fala aí, Marcelo. Beleza? Não, estamos tranquilo. Então, se a galera tem alguma pergunta, pessoal, olha só, nós já estamos encerrando, nós já estamos aí com quase 1 hora de live, tá? A Claro infelizmente deu as travadas, né, pessoal? Desculpa, tá? A Claro está ajudando a gente hoje, agora, nesse dia. Não, melhorou agora. Né? Agora melhorou, agora parou de travar, né? Beleza. Agora, ó, senta o dedo aí no coração. Não se esqueça aí de compartilhar aí o nosso vídeo, certo? Entrem lá no link da bio, sei lá, para você conhecer o Projeto Gênesis. Conhecer o Projeto Gênesis, dá uma olhada lá. E a gente espera que o edital saia o mais rápido possível, né? Para vocês poderem acessar e começar a se preparar para essa prova. Hoje eu joguei uma no Stories lá, porque é o seguinte, um passarinho verde e azul, né? Me contou que esse edital sai por volta de quarta-feira. Se ele sair quarta-feira, ele é publicado na quinta, tá? Então, vamos esperar aí essa possibilidade desse edital sair essa semana, né? Certo? Mas olha só, você não pode esperar o edital sair para começar a estudar, tá, gente? Não uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Isso. Então, clica lá no link da bio, né? Indica para os seus amigos também que vão estudar, os concurseiros aí de plantão. Curte aí o nosso perfil, certo? Comenta, faz pergunta, compartilha aí o nosso vídeo. Alguma coisa, isso. Aí, fica à vontade, tá? Manda ver. Tá, pessoal? Então, estamos aqui justamente para isso, tá? Nós estamos aí com 27 aí ao vivo. A gente sabe que a maioria, muita gente está estudando agora, fazendo cursinho preparatório. Nossos alunos da CAIM, por exemplo, está todo mundo lá assistindo a aula agora. A maioria assiste depois que está gravado, mas o nosso objetivo é fazer você gabaritar a prova de História e Geografia Regional, né, Marcelo? Com certeza. E esperamos vocês aqui no Projeto Gênesis, moçada, pra gente, cara, 2022 começar com um pesaço direito, todo mundo aprovado, todo mundo tocando uma carreira no serviço público, na Polícia Judiciária e Civil. E vai ter mais coisa, parece, não vai? Que o pessoal está esperando, Cefaz e PM também? Sim, na verdade o concurso vai ser sobre, a PM vai ser CFO, área da saúde e combatente, né? Que é o pessoal que vai pra rua, e soldado, vão ser essas 3 áreas, área da saúde, soldado Cefap, né? e combatente, tá? Então, você vai ter CFO para as 2 áreas e vai ter soldado, polícia civil, investigador e escrivão e Politec. Vai ter perito criminal, médico legista e odontologista, uma coisa assim, esqueci o nome do cargo, tá? Vai ter tudo isso, certo? Maravilha. Remuneração inicial para a Polícia Militar mais de R$4.000, para a Polícia Civil mais R$5.000 e para a Politec mais de 12, 13 mil reais. Eu vi lá para papiloscopista 13 conto. Então. 10 mil líquidos. Exatamente isso, tá? Cargos, tá? E você se liga no Projeto Gênesis, que é muito mais do que apenas uma aula de História e Geografia Regional, é mentoria, é aulas ao vivo, lives, resolução de exercícios. Nós resolvemos uma porrada de exercícios aí para vocês poderem gabaritar a prova de História e Geografia Regional, que isso que vai fazer diferença para você, tá, nessa prova. Valeu, moçada. Então, valeu, pessoal. Tudo agora, certo, né? Um forte abraço para vocês. Obrigado para todo mundo que participou. Juízo, tá? Deus abençoe a todos. Exatamente. E a todas. Boa semana. Tchau, boa tchau. Semana. Tchau, tchau.